UEL-FM Notícia. Com Eliette Vanzo e Heron Eloy. 12:03. Muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio UEL-FM. Hoje é sexta-feira, 9 de junho de 2017. Dia frio e nublado em Londrina. Mínima de 7 graus, máxima de 15 graus, com informações do CIMEPAR. Para o final de semana, previsão de queda ainda de temperatura e geada em regiões de baixada. Boa tarde, Eliette. Boa tarde, Heron. Faltou boa tarde, né? Claro. O que eu ia falar, na verdade, esfriou, né? Bastante. Então. Bastante. Bom, vamos lá aos destaques desta edição de sexta-feira do UEL-FM Notícia. Vamos lá. Julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer prossegue nesta sexta-feira com expectativa de voto dos ministros. Cortejo no campus da UEL protesta contra ações do governo Beto Richa. Senador Roberto Requião debate reforma da Previdência e Trabalhista hoje à tarde em evento no Anfiteatro do César. Primeiro feirão da Resistência e Reforma Agrária discute direito à terra e alimentação saudável na cidade e no campo. Hoje também vamos falar sobre a situação do Centro de Educação Infantil da Universidade Estadual de Londrina. Hoje pela manhã também houve um cortejo aqui no campus em protesto às últimas medidas do governo estadual. E hoje o último episódio da série UEL-FM 27 anos. O tema desta sexta-feira é o ano de 2016, quando ficamos 3 meses fora do ar. Também vamos falar sobre a campanha de financiamento coletivo aqui da Rádio UEL. UEL-FM Notícia. O noticiário internacional repercute o resultado das eleições legislativas na Inglaterra. A primeira-ministra inglesa, Theresa May, adiantou as eleições para o parlamento com o objetivo de ampliar sua base de governo, mas a oposição conseguiu um resultado melhor do que May e conseguiu impor a maioria dos votos. As informações no boletim da Rádio França Internacional, hoje com Elcio Ramalho. O Partido Conservador venceu as eleições legislativas de ontem no Reino Unido, mas perdeu a maioria absoluta no parlamento. Falhou assim a estratégia da primeira-ministra Theresa May de antecipar as eleições para aumentar sua base de apoio. A taxa de participação na votação foi elevada, acima de 68%. Segundo projeções, os conservadores obtiveram 315 cadeiras, ou seja, abaixo das 326 necessárias para o partido governar sozinho. O Partido Trabalhista conquista 261 assentos, um resultado considerado inesperado. Theresa May está sendo pressionada a se demitir do cargo. Mesmo assim, ela vai tentar formar um novo governo com o apoio de um partido da Irlanda do Norte. O resultado da eleição legislativa no Reino Unido lança muitas incertezas sobre a negociação do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Nos Estados Unidos, analistas e políticos consideram que o depoimento no Senado do ex-diretor do FBI foi mais prejudicial do que o esperado para o presidente Donald Trump. James Comey acusou a Casa Branca de mentir sobre fatos importantes para a democracia do país. Ele também afirmou que o presidente Trump tentou mudar os rumos da investigação da agência sobre as possíveis ingerências do governo da Rússia na campanha presidencial republicana. Em sua defesa, Donald Trump vai insistir nas declarações do ex-diretor do FBI de que ele jamais pediu ou sugeriu a James Comey que deixasse de investigar quem quer que seja. Novo boletim da Rádio França Internacional, você confere logo mais às 16h. E em Paris, Guga segue recebendo homenagens no torneio de Roland Garros. Este ano é comemorado 20 anos do primeiro título do tenista no campeonato. A última homenagem que Guga vai receber será no domingo, na final, quando será entregue o anel do Salão da Fama do Tênis. Esta honraria é concedida apenas aos grandes campeões. UEL-FM Notícia. 12:07. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2017 terminam hoje. Estão sendo oferecidas 147.492 bolsas em mais de 1.000 instituições privadas de educação superior. O estudante pode selecionar até 2 opções de curso. Os interessados em participar do ProUni podem consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do programa na internet. O site é prouniportal.mec.gov.br. Hoje também é o último dia de vacinação contra a gripe.
Nesta última semana, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a ofertar a vacina para toda a população, pois ainda havia um estoque de 10 milhões de doses disponíveis. Entretanto, cada estado ou município tem autonomia para estender ou não a vacinação. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, 76,7% do público-alvo tinha sido vacinado, de um total de 54 milhões e 200 mil pessoas. Eliette, fazem parte desse grupo de risco da vacina crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores. Julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento nesta manhã. Na quarta-feira, os ministros se dedicaram à análise de um pedido da defesa, às preliminares, para descartar as provas da Odebrecht, obtidas depois do início do processo. A maioria da corte decidiu com a defesa e descartou incluir os depoimentos no juízo na primeira vitória de Michel Temer. Hoje, o ministro Herman Benjamin concluiu a apresentação de seu voto e os outros 6 ministros começam a votar. A previsão é que o relator, o ministro Herman Benjamin, conclua a leitura do parecer e demais ministros votem sobre condenar ou absolver a chapa. Cada um dos 6 ministros terá 20 minutos para manifestar seu voto. UEL FM Notícia. 12h, 10 minutos, e será realizado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, começa o primeiro feirão da Resistência e Reforma Agrária. A feira será focada na comercialização de produtos agroecológicos que se pautam na agricultura familiar e orgânica, livre de venenos. Para comentar sobre o evento, aqui conosco Danilo Lagoeiro e Jaqueline Vieira, do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. Boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal. Bom, então o que a gente pode esperar dessa feira, né, desse feirão da Resistência da Reforma Agrária, que também é dentro da terceira mostra dos artistas do movimento, dos artistas de Rua de Londrina, né, Danilo? Isso mesmo, Heron. A gente está realizando a terceira mostra dos artistas de Rua de Londrina, que é justamente para a gente ter a participação do público, da comunidade, da cidade, para conhecer lá o espaço do Canto do Mar. Tá. Também a gente tem a perspectiva nesse evento da primeira vez que a gente se articula com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, trazendo acampamentos e assentamentos do norte do Paraná e trazendo toda a produção da agroecologia, produtos sem veneno, livre da transgenia, produtos direto com o produtor e também até mesmo o intercâmbio cultural, porque tem muito artista, muita sabedoria cultural, artística, também no MST. Então a ideia que surge então nesse final de semana é um evento que se torna mensal. A proposta é que mensalmente, todo segundo sábado do mês, a gente faça o Feirão da Resistência. Resistência é uma palavra que unifica esses dois movimentos, um que luta pelo direito cultural e outro que luta pelo direito à terra. E por outro lado, reforma agrária também é uma pauta, é um evento para a gente comercializar esses produtos, mas também discutir com a sociedade londrinense que reforma agrária não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é algo justo, é um direito fundamental, que os militantes e camponeses, camponesas do MST são trabalhadores, enfim, para a gente desmistificar junto à opinião pública a questão da reforma agrária, que é uma pauta importante da sociedade brasileira. Você falou em 8 assentamentos, né? Isso, a Jaque vai detalhar para a gente tem assentamentos que já são propriedades que são do movimento em si e acampamentos que estão em luta para regularização. Ela vai detalhar os que virão para o primeiro feirão da Resistência e da Reforma Agrária. Isso, esses assentamentos são o Dorcelina, Maria Lara, Ele Vive e o Barra Bonita. E os acampamentos que vão estar na primeira mostra, no feirão do Resistência, vai ser Fidel Castro, Herdeiros da Luta de Porecatu, Manuel Jacinto e os Gilda Arnes, né? A importância de salientar também que é uma ocupação urbana, a do mar, que se une a essas 8 ocupações do campo, né? Sim. Super interessante essa união.
uma unificação, né, de movimentos, um movimento urbano e movimento rural, né? E que tipos de produtos a gente pode encontrar nessa feira, Danilo? É bem diversificado, né? Bem diversificado. A gente também vai ter o apoio da economia solidária da cidade, com uma barraca, um apoio também da produção de orgânicos, que realiza uma feira na Casa da Vila todo sábado, vai ter uma barraca lá também. Então a gente vai ter um produto muito diversificado, que vai desde verduras, hortifrutis, até produtos semi-processados, como açúcar mascavo, leite, iogurte, macarrão, pão, que são produtos também produzidos pelo MST. Lembrando, a gente vai ter também na feira uma casa de santo que vai vender produtos afro, né, também, comidas, na verdade, né, para ter uma cozinha. E a gente vai ter também uma barraca dos caigangue, vendendo cestaria, enfim. É a proposta da gente unificar os vários artesãos aí e vários movimentos nesse primeiro feirão da resistência. Falando em unificação, esse primeiro feirão da resistência e da reforma agrária, ele é dentro da terceira Mostra Mar, né? Isso, a Mostra Mar, como a gente falou no começo, é para trazer o público para o Canto do Mar e para conhecer a produção artística dos artistas, né, que fazem parte do coletivo, e também de estudantes de várias outras áreas que também acabam querendo experimentar o seu trabalho, que às vezes fica aqui na universidade, com outros públicos. Então a gente vai ter hoje a abertura da Mostra Mar com fim de partida, Teatro Caos, às 8 da noite, a entrada gratuita de toda a mostra. Depois a gente tem a performance do Paulo Vitor, né, que é Berro, né, uma performance hoje à noite. Amanhã a gente tem uma programação das 10 da manhã, começando o feirão, até as 10 da noite. Também entrada gratuita, com a comercialização desses produtos. E a gente sempre passa o chapéu. Então, no sábado a gente vai ter oficina de dança do Lelê, que é uma dança maranhense, com o Rafa Rosa e a Dodô Bertoni. Vamos ter o Poeta que Pariu, o espetáculo da Companhia Teatro de Garagem, isso pela manhã. Pisada da Jurema, também ainda pela manhã. À tarde a gente tem Capoeira Angola para as crianças, com um grupo aqui de Londrina, o Seca Londrina, né, ligado a mestre João Pequeno. Mais um pouco à tarde a gente tem o João de Carvalho, que é professor aqui também da universidade, com o show Cantos da Rua. À noite a gente tem o cabaré Moulin Rouge, que é um cabaré coordenado pela artista visual a Ana Bereluca, que é um cabaré só de cenas com mulheres, atrizes, palhaças, com o universo feminino. E na sequência a gente tem um palco aberto, para contar com essa colaboração e intervenção do público. Toda a programação é gratuita, a gente só passa o chapéu, que é importante que o público também colabore com o chapéu, porque do chapéu os artistas acabam sendo agraciados e o movimento também tira o seu custeio lá do espaço para a manutenção do espaço. Bacana. Bom, o assunto rende, mas a gente está com o tempo meio curtinho aqui. Agradeço a presença da Jaqueline Vieira e do Danilo Lagoeiro, do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. Só frisando, então, sexta, sábado e domingo, né, de 9 a 11 de junho, fica ali no Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 3.241. Entrada gratuita, com contribuição espontânea no chapéu, como o Danilo citou aqui pra gente. Para quem está interessado em ler um pouquinho mais, se informar sobre a feira e a mostra, facebook.com/Movimento dos Artistas de Rua Londrina. Legal. Só pra gente deixar um último recado, Claro. Domingão, a programação, a gente tem oficina de fotografia, você que aí tem celular ou tem máquina fotográfica, cola lá pra fazer uma oficina com Fagner Souza. Depois a gente tem a apresentação dos palhaços Superativar, um espetáculo aí pra criançada, pra família toda. E na sequência também uma oficina e exibição de uma proposta do Lucas Godoy, que também é do coletivo de cinema de rua. Tá bom? Bacana. Programação não falta, então, para todos os gostos. Agora em Londrina, 12:17. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia. Notícias da Universidade, Londrina, Brasil e Mundo. E hoje chegamos ao fim da série de 4 episódios do UEL-FM 27 anos. Desde terça-feira contamos algumas das histórias da trajetória da Rádio UEL desde 1990. Nesta sexta encerramos trazendo um retrato de um dos momentos mais difíceis de nossa história. O raio em maio de 2016, que tirou a rádio do ar por 3 meses. Você vai reparar que é a mesma voz, Elias, pois essa matéria que encerra é minha. Vamos lá então. Se 10 segundos incomodam, imagine 3 meses.
Esse foi o tempo que a UEL-FM ficou fora do ar no ano passado. Um raio no dia 9 de maio de 2016 queimou equipamentos essenciais e rompeu o cabeamento que ligava o estúdio ao transmissor da emissora. Um ano de dificuldades e que, na avaliação de Osmani Costa, diretor da Rádio UEL, foi o período mais difícil da história da emissora. O ano passado foi um ano muito complicado para nós, né? Que além desse acidente que deixou a rádio fora do ar 3 meses, nós tivemos também um outro dado muito triste, que foi o falecimento de um funcionário, um operador de mesa, o Luiz Pacheco, né? E também a morte da nossa mais antiga colaboradora, Fernanda Girã. Então, esses 2 momentos no ano passado foram muito tristes, muito difíceis para toda a equipe da UEL-FM. Após o raio e com a rádio fora do ar, a reitoria da UEL investiu mais de R$70 mil para a compra de novos equipamentos, como processador de som e transistores para a mesa de áudio. Mesmo com os investimentos da instituição, era necessário atualizar ainda mais nossa estrutura. Foi então que um grupo de funcionários resolveu organizar uma campanha de financiamento coletivo com o objetivo de modernizar a estrutura física da UEL-FM. Quem encabeçou a campanha foi a jornalista Patrícia Zanin. Ela comenta que a partir da situação de tristeza que se abatia sobre a equipe da rádio, foi preciso criar forças para sermos ouvidos, justamente quando estávamos fora do ar. Foi bem cansativo, desgastante, foi bem triste, né? A gente vinha pra cá, aquela situação bem esquisita de não poder trabalhar, e aí nós fomos ficando incomodados, né? E aí desse incômodo nasceu um gesto concreto, uma ação. Nós sempre divulgamos aqui na rádio projetos de financiamento coletivo de músicos, artistas, festivais, encontros. E aí resolvemos fazer o nosso próprio financiamento coletivo, porque a gente esperava que fosse contar com o apoio da comunidade. Então aí a gente resolveu botar o bloco na rua. O apoio dos artistas de Londrina e região foi fundamental para o sucesso da campanha. 24 músicos doaram CDs para serem recompensas no crowdfunding. 7 artistas doaram quadros, gravuras e aquarelas. Ainda contamos com parcerias com escritores, professores, restaurantes, a editora da UEL e o Juntos, um espaço de coworking aqui da cidade. Uma grande parceria se formou em torno da modernização da Rádio UEL. O ponto alto dessa união foi celebrado no dia 31 de julho no Bar Valentino. 40 músicos se dispuseram a abrir mão de seus cachês e realizaram um show com toda a renda de R$ 4.920 revertida para a campanha da rádio. O Bar Valentino cedeu gratuitamente espaço e equipamentos de som para que 492 pessoas celebrassem um gosto em comum, o carinho pela Rádio UEL-FM. Gisele Almeida foi uma das atrações daquela noite de domingo. No entanto, sua importância não se restringiu à performance no palco. Gisele foi a organizadora do show. Para ela, foi uma forma de dar um retorno à Rádio UEL, que sempre abriu espaço para os músicos locais. Deixa eu levar você comigo, rodar, dançar, correr perigo. Então a ideia de fazer o show, ela surgiu desse carinho mesmo, que eu gostaria de retribuir, que a Rádio Universidade sempre deu para o meu trabalho, assim, atenção, né, na pessoa dos jornalistas, principalmente na pessoa da Patrícia. Então, a minha gratidão, eu creio que foi o motivo principal de eu ter gerado essa ideia. A reunião dos músicos, na minha opinião, ela tem uma importância fundamental, assim, porque geralmente dentro da nossa agenda de trabalho a gente não tem muito como ver outras apresentações, então no sentido de confraternizar com os músicos também foi muito importante, né? A Tata não come frango, o Dodô tem diabetes e a Nenê com a pressão quase estourando, olha o sal. Além de Gisele Almeida, se apresentaram naquela noite Mama Aquila, Cluster Sisters, Regional de Choro Maria Boa, Indaiana e Tonho Costa. Para Tonho, a Rádio UEL é uma referência em qualidade de informação e programação musical. A cidade sabe que pode encontrar na Rádio UEL uma referência extremamente confiável, uma referência positiva, uma referência de apoio. E a rádio também sabe que é na comunidade que ela encontra a sua missão. E com um pouquinho só, neguinho vai morrer.
A campanha arrecadou R$ 35.116, 71% a mais do que o objetivo inicial de R$ 20.500. Com o dinheiro foi possível atualizar a estrutura da rádio, com compra de novos computadores, suportes para os microfones e principalmente um link para que a rádio pudesse transmitir sem o auxílio de cabos entre a mesa e o transmissor. Dessa forma, nos livramos dos problemas com os raios, como explica Edir Pedro, diretor de programação. Então, essa campanha do Quicante ajudou muito, né? Nós compramos o link, né? Que agora é via aérea. O sinal da rádio ele manda direto para o transmissor, sem passar por cabo, né? E isso pode cair raio agora, a hora que for, a gente não tem mais problema de queimar equipamentos. Os desafios ainda são muitos, ainda mais em tempos de ataque à estrutura das universidades estaduais do Paraná. No entanto, o silêncio de 3 meses disse muito para todos nós da Rádio UEL. Hoje, sabemos que não trabalhamos apenas em uma emissora de rádio, trabalhamos em um dos maiores patrimônios culturais de Londrina. Heron Eloy para a série especial UEL FM 27 anos. Tem que se alimentar, vai comer, mas melhor que não fubá. Série UEL FM 27 anos, produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL, com Fernando Buck, Gabriela Mendes, Heron Eloy e Vitor Dias. Supervisão e edição foi minha. E sobre os resultados da campanha de financiamento coletivo, é importante a gente aproveitar o momento, Violete, para destacar o que foi feito desde então. Sim. Porque nós tínhamos metas na campanha, enfim. Bom, o link para a transmissão, que era a nossa principal reivindicação, foi instalado e é utilizado atualmente, como a gente conferiu aí na fala do Edir. A central de internet ou switcher, que deixaria mais rápidas nossas transmissões internas de dados, enfim, também já está em funcionamento. Computadores foram comprados, além de suportes para os microfones aqui do estúdio. Quem assiste no YouTube pode reparar que melhorou o negócio, né? A gente também adquiriu recentemente 3 webcams e já estamos em fase de teste para as transmissões ao vivo via YouTube e Facebook, que a gente tem que dar uma estudadinha para ver como que faz. Uma questão ainda está em resolução, que é o aplicativo para a rádio. A gente teve alguns problemas com o servidor da universidade e ainda não pudemos concluir esse processo. A expectativa é que até o próximo mês, a Axis, que é a empresa curitibana que se disponibilizou a fazer gratuitamente o serviço, entregue o aplicativo da Rádio UEL, que era uma das metas da campanha. Nós vamos informando os ouvintes e amigos da rádio conforme as atualizações que tivermos. Sobre a campanha, enfim, eu que era uma das pessoas, né, Eliette, no front dela, mais uma vez a gente agradece a todo mundo que abraçou essa causa da Rádio UEL. Em nome de toda a equipe da Rádio UEL, forte abraço. Sim, é uma campanha que foi idealizada pela Patrícia Zanin, mas que teve a colaboração fundamental do Heron, porque ele já trabalhava com vídeos e aqui na rádio essa contribuição foi fundamental para a produção de vídeos, também para a divulgação da campanha e, claro, você ouvinte que fez a coisa acontecer e nós agradecemos. Exatamente, aquele show no Valentino acho que demonstrou muito claramente assim, o carinho que as pessoas têm pela Rádio UEL. Sim, colaboradores, né? Enfim, segmentos da cidade. Então, mas agora nós estamos colhendo os resultados. Exatamente. Bom, vamos tocar o jornal aqui. 12h, 26 minutos. Professores, estudantes e servidores técnico-administrativos da UEL realizaram hoje pela manhã um cortejo no campus para chamar a atenção da população sobre a importância da UEL para o desenvolvimento regional. A iniciativa se deve ao tratamento que o governo do estado tem dado às universidades, acarretando em precarização de recursos humanos e estruturais. O estagiário Vitor Dias acompanhou o cortejo. Confira a reportagem. Manifestações artísticas, cartazes e palavras de ordem contrárias ao governo do estado e o sistema Meta 4 marcam o cortejo do Centro de Educação, Comunicação e Artes da UEL. O ato chegou a ocupar, por alguns minutos, a PR 445. Zilda Freitas de Andrade, diretora do centro, detalha o objetivo da manifestação. A intenção é a gente mobilizar toda a comunidade universitária da UEL e também a comunidade de Londrina e região para tudo que a universidade oferece, o que a universidade significa para o desenvolvimento regional. Se a universidade tem problemas, toda a universidade terá problemas também, porque ela tem um impacto direto no dia a dia da nossa comunidade.
porque como diretora de centro, né, eu ainda tenho que convocar o meu conselho de centro para a gente discutir a respeito das propostas e ver que caminhos nós iremos seguir. O cortejo caminhou pelo calçadão e entrou em outros centros. Os manifestantes seguiram até o letreiro da universidade. Kennedy Piau, professor de artes cênicas, foi um dos organizadores do movimento. Ele explica como foi a organização. A gente montou um grupo dentro do SECA, a partir da iniciativa da direção, composto de estudantes, servidores e professores, para a gente contribuir com o processo de mobilização e organização no centro. Ou acelerar o processo de mobilização contra os ataques do governo do Estado. É lamentável o que está acontecendo, né? Além do governo não repassar o orçamento que a universidade necessita para continuar desenvolvendo os trabalhos, ele cortou agora verbas que foram produzidas pela própria universidade. O professor de cênicas ainda comenta as negociações da UEL com o governo do Paraná. É muito incipiente, a gente não deveria estar negociando com o governo do Estado. O governo do Estado deveria estar garantindo aquilo que está previsto em lei, né, que é o repasse dos recursos para que a universidade tenha autonomia de gerir esses recursos, né? E é uma negociação muito estranha, porque ele coloca, vocês abrem mão da sua autonomia, vocês se submetem às condições degradantes, e em contrapartida a gente devolve aquilo que é de vocês. Isso não é negociação. O ato foi marcado pela participação de professores, alunos e servidores técnico-administrativos. Alexandre Marçal é técnico de informática do Centro de Ciências Exatas e fala sobre os perigos de negociar com o governo Richa. Essas negociações nós temos que tomar muito cuidado, porque pelo histórico desse governo, o Beto Richa, ele não cumpre com a palavra dele. Então nós temos que ver agora com muito cuidado essa situação. O Conselho Universitário vai estar se reunindo até essa próxima semana para avaliar essas propostas, porque a universidade, o Conselho Universitário ainda não as recebeu. A mobilização chamou a atenção da grande imprensa, que deslocou repórteres para a cobertura do evento. Manifestações artísticas de alunos do centro marcaram o cortejo. Gustavo Bertin, estudante de cênicas, explica a importância das artes para chamar a atenção da comunidade. A gente cria uma outra forma de dizer o que a gente quer dizer, né? Através do lúdico, né? Aqui tem bastante gente do curso de artes cênicas e dos outros cursos, porque tá o SECA inteiro, né? E foi legal, porque juntou todo mundo, juntou o pessoal da música tocando, enquanto o pessoal da artes cênicas vai dançando, e cada núcleo com o seu instrumento, com a sua linguagem, e tá super legal, porque rola uma integração, né? Para além do que a gente quer dizer, mas rola uma integração dos cursos aqui agora, que está sendo legal, bem legal. Na última terça, dia 6, o governo do estado apresentou proposta às 7 universidades estaduais do Paraná para a solução do impasse com as instituições. O acordo prevê uma suspensão de bloqueio de recursos impostos à UEL, UEM e UniOeste e agilidade na tramitação do projeto de lei que assegura o TID como regime de trabalho, desde que as instituições enviem dados para inclusão no sistema RH Paraná Meta 4. O governo propõe também criar um grupo de trabalho para a construção de uma proposta de autonomia universitária no prazo de 90 dias. As propostas passarão agora pelos conselhos universitários. Na UEL, a data da reunião ainda não foi definida. Vitor Dias para o UEL FM Notícia. UEL FM Notícia. Meio-dia e 31, agora nós vamos conversar sobre a situação do Centro de Educação Infantil da UEL, setor também atingido pela falta de recursos humanos e financeiros. Conosco, o diretor do Colégio de Aplicação da UEL, professor Edmilson Lenardão. As creches estão sob a direção do Colégio de Aplicação. São 220 crianças atendidas, 110 na unidade Campus e 110 na unidade HU. Bem, professor Edmilson, obrigada por atender o nosso convite. Qual é a idade? Crianças de 0 a 6 anos, é isto? De 0 a 5 anos. A 5 anos. Bom, na quarta-feira, dia 7, houve uma assembleia de pais e o senhor foi convidado, claro. O que ficou decidido nessa assembleia de pais? Dentre as decisões, bom dia a todos os ouvintes e eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição. E vou chamar de você, não precisa da formalidade, não é, Edmilson? Fique à vontade. Dentre as várias sugestões e decisões que essa Assembleia trouxe, uma delas diz respeito à unanimidade dos pais de que o Centro de Educação Infantil deve permanecer atendendo
as crianças como atende hoje, ou seja, resistir a qualquer tentativa ou situação que venha a fechar ou reduzir o atendimento. Essa foi a decisão unânime. Dentre as sugestões também, uma delas aqui acabou por prevalecer, foi a de que os pais, mesmo que em situação emergencial se coloquem em posição de ter que voluntariamente contribuir financeiramente para manter o serviço, eles estão dispostos a isso e tomaram algumas decisões nesse sentido. Nós estamos agora conversando com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros, no sentido de estabelecer um convênio entre a associação e a UEL, de modo que seja possível a transferência financeira da associação, permitindo à UEL que, por meio de chamamento público, convoque servidores pedagogos, em caráter temporário, para que o fechamento não aconteça. Qual, então, a situação de recursos humanos hoje no Centro de Educação Infantil da UEL? Certo. Hoje nós temos 14 assessoras especiais pedagogas contratados pela reitoria que estão em sala de aula. Nós temos 14 servidoras concursadas atendendo. E temos a previsão, por conta da lei atual, é de que essas 14 assessoras não tenham seus contratos renovados no final do ano. Quer dizer, está dentro daquela perspectiva de cortes de 474 cargos comissionados e assessores da UEL. Uma parte desses cortes já foi feito, mas para que a UEL se adeque à lei do governo do estado, até o final do ano terá que fazer os demais cortes. Tá, isso hoje para nós é bastante claro, já está estabelecido que elas não voltarão a trabalhar. Este ano a administração da universidade optou por mantê-las, né, porque também corremos o risco, você se lembra no ano passado, que elas não renovassem seus contratos, mas a administração manteve para 2017, mas já deixando claro que para 2018 isso não será possível. Então nós temos em andamento também um concurso público, está vigindo o concurso público até janeiro do ano que vem. Desse concurso há mais de 100 pedagogas aprovadas e destas 100, 6 delas já têm condições de serem nomeadas, ou seja, todo o processo de documentação, de exames médicos já foi feito, o RH da UEL convocou-as, elas trouxeram a documentação e estão na mesa do gabinete civil, da Casa Civil do Estado, prontas para serem nomeadas, ou estão em condições de ser nomeadas. Isso já seria um alívio para nós. Mas, em mantendo a situação, nós teremos que fechar metade do atendimento no ano que vem. Não há perspectiva de nomeação? Nenhuma, até o momento nenhuma. Os 6 casos que estão lá para serem nomeadas já faz mais de um ano. Bem, agora vamos... quais as consequências, professor Edmilson, caso se concretize, então, essa situação, não nomeação de concurso público, haverá inevitavelmente fechamento de turmas? Haverá inevitavelmente fechamento de turmas. Hoje a previsão é de que das 12 turmas ofertadas nos dois centros, nas 2 unidades, 6 delas sejam fechadas. Se o quadro se mantiver. Mas como eu volto a insistir que os pais estão bastante mobilizados e toda a comunidade UEL tem mostrado bastante apoio à causa do Centro de Educação Infantil, seria uma perda do ponto de vista para a universidade, do ponto de vista do ensino, um campo de estágio que está fechando. Para a comunidade que tem um serviço de qualidade, é um centro de educação infantil de ponta, que tem uma história de 25 anos aqui na UEL, para você ter uma ideia, estamos comemorando a semana que vem, 25 anos de funcionamento, e são 220 servidores que hoje são atendidos. O não atendimento desses servidores, o corte, pode resultar também em problemas no trabalho dessas pessoas que obviamente dependem do Centro de Educação Infantil para que seus filhos estejam ali recebendo uma educação de qualidade. 6 turmas seriam 6 fechadas? Turmas, e qual seria, em que faixa etária? Então, há uma discussão, isso não está totalmente resolvido. Do ponto de vista da administração do Centro de Educação Infantil, a professora Kelly, nós temos em mente que o melhor, o menos pior, dadas essas condições, é fechar as turmas em que as crianças são mais velhas. Então, nós temos, os nomes são EI1, EI2, na Educação Infantil 1, 2, assim, sucessivamente. Então, nós fecharíamos o 4, o 5 e o 6.
e manteríamos o atendimento às crianças menores. Meio-dia e 37, hoje conosco o professor Edmilson Lenardão, diretor do Colégio de Aplicação da UEL, falando sobre a situação do Centro de Educação Infantil da Universidade. As creches estão sob a direção do Colégio de Aplicação. Bem, professor, agora, uma outra situação é o bloqueio de recursos. No caso, houve, nesta semana, propostas do governo do estado, junto com as universidades, são propostas que vão ser votadas ainda pelos conselhos das IES, inclusive aqui na UEL a reunião do conselho não foi ainda agendada, propostas para, o governo propõe suspensão de bloqueio, desde que a UEL, no caso que está fora do sistema de RH Meta 4, envie esses dados. A questão é a seguinte, então havia uma dificuldade em adquirir alimentos perecíveis por falta desses recursos. Como é que está a situação da creche hoje, a partir deste acordo, que ainda não foi estabelecido de fato? Pois bem, então na verdade nós temos duas fontes de recurso que são utilizadas para comprar os alimentos e também o material de consumo, enfim. A universidade com recursos próprios, eventualmente, né, se há algum problema com o recurso da fonte 100 do Tesouro, ela disponibiliza esses recursos próprios para suprir. Então a condição nossa em não havendo recursos do Estado para comprar, a UEL também não vai conseguir fazer. Então nós estamos atentos e aguardando a necessidade a seguir. Nós fazemos um planejamento mensal, então os empenhos para a compra são mensais, todo início do mês nós fazemos. Para o mês de junho isso foi feito e houve recursos do Tesouro que foram suficientes para comprar o que nós precisávamos. Nós estamos aguardando aqui, à medida que formos pedindo, e vamos avaliar a negativa ou não desses recursos. A garantia, então, até o final deste mês, é isso? E isso é garantido, mas a partir daí nós não temos o menor clareza, estamos muito temerosos de que possa acontecer o pior, obviamente, dado as medidas que o Estado vem tomando aí. Meio-dia e 40, professor Edmilson Lenardão, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos acompanhar a situação. Tá, e se me permitir, a posição desse professor da universidade é de que o governador recue das suas decisões e volte a tratar a universidade com o respeito que ela merece. Obrigado e bom dia a todos. UEL FM Notícia. Meio-dia, 40 minutos, e a QS Consultoria Internacional publicou um ranking que colocou a UEL como quarta melhor estadual do país. No ranking geral, que conta também as faculdades particulares, a UEL assumiu a 13ª colocação. O estudo leva em conta a reputação acadêmica, prestígio, proporção de professores e alunos, número de citações em pesquisas e também a internacionalização da universidade. A primeira colocação ficou com a USP, que é a Universidade de São Paulo, em seguida Unicamp e em terceiro lugar a Federal do Rio de Janeiro. E hoje será realizado um debate sobre o estado do Paraná, no Anfiteatro do SESA, aqui na UEL. O evento terá a presença do senador Roberto Requião, que também já foi governador aqui do estado, e o deputado estadual Requião Filho. As questões em debate são as reformas da Previdência Trabalhista, situação das universidades públicas estaduais e o fim da reposição salarial aos servidores. A organização do evento é da Suel Sindicato, então o debate hoje, logo mais às 2h, com o senador Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho, 2h no auditório do SESA. Meio-dia 41, é isso aí, Heron. O UEL FM Notícia vai ficando por aqui. Produção Núcleo de Jornalismo da UEL FM com os jornalistas Eliette Vanzo e Heron Eloy e a colaboração dos estagiários Fernando Burhorn, Gabriela Mendes e Vitor Dias. Nossas informações você pode conferir no Facebook da Rádio UEL FM, o @UEL FM, e o nosso e-mail para contato é uelfmnoticia@gmail.com. Ainda hoje, na UFM, às 4h30 tem Modos de Vida, com música ao vivo hoje, com os calouros do curso de música aqui da UEL. Eles vão tocar Conversa de Botequim, Carinhoso, Araponga, Paçoca e Assim Traduzir Você. Música ao vivo hoje, 4h30. Patrícia Zanin comanda o Modos de Vida. E nós agradecemos a sua companhia, um bom final de semana e te esperamos na segunda-feira ao meio-dia. Até segunda-feira, um excelente final de semana a todos e nos ouvimos, ou agora nos vemos, né, Eliette, com o YouTube? Também, com o YouTube. Exatamente, na próxima segunda-feira.
UEL FM Notícia. Áudio Elias Vergenes. Direção-geral, professor Dr. Osmani Costa. UEL FM. Música e informação em movimento.